Bom dia, pessoal. Hoje eu vou estar falando um pouco sobre os Conventional Commits, que é uma convenção muito utilizada em projetos maiores, mas também se você tem os seus projetos pessoais, dá para implementar neles, porque eu acredito que qualquer empresa que você for posteriormente vai ter algum tipo de convenção, então é interessante você já usar isso nos seus projetos pessoais. Mas as vantagens de usar os Conventional Commits vai muito além disso, né? A primeira delas é que você consegue gerar changelogs automaticamente, que seriam ali os históricos de commits referentes a uma versão de um software e manter a transparência, né, com os usuários e colaboradores, porque tem essa questão também, né, você consegue tornar bastante fácil de humanos lerem. Você consegue automatizar, fazer a integração contínua de projetos baseados no commits, porque você vai ter tipos ali de commits, você consegue categorizar. E isso facilita, né, pessoas que estão de fora, que não estão ligadas do projeto desde o começo, entenderem o que está acontecendo e tudo mais. E a origem disso tudo foi com o advento desse framework aí bastante utilizado do JavaScript, que é o Angular. E basicamente a equipe desenvolveu essas convenções e caiu no gosto do público, né? Então é basicamente isso. Coloquei o link aqui da documentação oficial do Conventional Commits na versão PTBR, mas também tem em inglês. E isso relaciona também diretamente com a ideia da semântica de versionamento. Porque, por exemplo, você tem ali um software na versão 1.2.0, por exemplo. E o que são esses números, né? Esse primeiro número, esse segundo número, esse terceiro número. O primeiro número, ele vai ser o de quebra de versão. Então, conforme mais à esquerda, mais relevante é. Então, significa falta de compatibilidade. O do meio significa uma adição de uma nova funcionalidade. E normalmente, ela tá acompanhada com o aumento da menor. Então, seria isso. E o menorzinho é só uma versão de patch de correção de bug mesmo. E aqui eu tô mostrando pra vocês como que é um exemplo de histórico de commit sem convenção nenhuma. Dá pra ver até ali os updates do README, que é o automático do que aparece lá. Mas tipo assim, better doc. Better doc pra quem, né? Better doc mudou o quê? Tem uma vontade ali de estruturar, mas não tá estruturado. Agora, o exemplo da convenção é esse à direita. Você consegue ver os tipos e consegue ver também o escopo, porque a pessoa teve o trabalho também de colocar o escopo, ainda que o escopo não seja obrigatório. E a descrição do commit também é obrigatória, então você consegue entender. E dá pra ver que todos eles têm pelo menos uma referência. Então, no da esquerda tinha um que tinha um hashtag 2 ali, mas de resto, já o da direita não, você consegue entender que tem ali uma estrutura. Ali também eu coloquei um link para um vídeo no YouTube que eu achei bastante interessante e recomendo vocês verem também depois. Mas vamos entender então essa estrutura básica de um conventional commit, porque ali a gente teve contato, né? Deu para entender mais ou menos que tem um tipo, tem um escopo, tem a descrição, mas o conventional commit pode não ser apenas isso, tem outras coisas opcionais que você pode colocar também. Então, o primeiro deles é o tipo, é obrigatório ter um tipo. O tipo pode ser fix, style, docs, eu vou explicar cada um posteriormente, eu fiz uma tabelinha dos tipos mais usados. E não impede também de você e sua equipe criar tipos específicos para vocês. O escopo, ele serve para indicar onde dentro do código dos diretórios que isso foi realizado, essa mudança. O subject, ele é feito no máximo 100 caracteres, ele é bastante curto. E se você tiver necessidade de explicar melhor por que você fez essas mudanças, qual a metodologia que você fez nessa alteração de código, você faz no corpo, que seria nesse body. O body você vai descrever isso e tem a opção de ter o footer. O footer também vai ser depois de uma linha em branco. Ele vai ter ali, por exemplo, fiz esse commit que já fecha a issue tal. Você já pode colocar um close issue e hashtag issue, por exemplo. Ou então outras informações, como autores, se foi feito essa mudança por pair programming, né, que seria programação em pares, você e outra pessoa.
Mas nem todo commit é complexo o suficiente para ter toda essa estrutura. No geral, o tipo, o scope e o subject já vai ser de grande ajuda. Agora eu fiquei de falar um pouco, né, sobre os outros tipos. Eu já comentei bastante sobre o fit e o fix, né, porque eles acabam entrando diretamente na semântica de versionamento de softwares, né. Outras opções são o docs, quando você faz mudanças na documentação, tipo README, ou esses outros documentos mesmo, exemplo, licença, sei lá, e não tem nenhuma outra alteração no código. Outra coisa que não significa alteração diretamente no código é quando você faz uma mudança de style. Você vai formatar ali, aplicar um linter no código, você vai fazer um commit novo dessas mudanças, mas não vai estar alterando a lógica do código. Uma refatoração também, você não vai estar adicionando nenhum recurso novo, não vai estar corrigindo nenhum bug, você só vai mudar, por exemplo, a estrutura da sua função, em vez de retornar uma tupla, você vai retornar um item só, sei lá. Algo nesse sentido, sim, para otimizar. Quando você tem uma melhora de desempenho do seu código, você está fazendo uma alteração de código com essa finalidade, você usa o perf para fazer testes, automatizar testes e, enfim, criar testes. Você vai usar o teste, é bem óbvio. O build é quando você vai fazer alterações que vão afetar as dependências externas, né? Nessa parte de build mesmo. Não mexo tanto com isso, então eu não sei falar muito sobre ainda. De CI é de integração contínua, então quando você está alterando os arquivos de configuração mesmo dessa automatização. O Shore é quando você tem alterações menores, né, que não vai afetar o código nem nada. E o Revert é bem interessante porque você vai estar revertendo um commit anterior, você passa ali a hash dele, e é basicamente isso. Pode ter outros tipos que você vai criar com a sua equipe, mas fica a cargo de vocês. Os principais são esses. Outros elementos estruturais importantes, né? É porque o breaking change, ele é, muito, muito importante nos conventional commits. E existem várias formas de você fazer ele. A primeira delas é você colocando no rodapé. E se você colocar no rodapé e não tiver colocado o exclamação, você vai ter que especificar no rodapé o motivo dele quebrar. Pode ser só exclamação suficiente também, só que na descrição do commit você já tem que colocar o motivo dele quebrar. Mas se você quiser colocar os dois, a exclamação e o motivo do breaking change, no rodapé, tudo bem. Aí você consegue colocar outra mensagem de descrição no commit. Outra coisa é que você pode colocar no rodapé coisas além do breaking change, que seria o que eu falei de colocar o nome, por exemplo, do autor e referenciar, por exemplo, uma issue, um pull request. E aí você seguiria já a convenção do Git Trailer Format, que é mais específico para rodapés. A gente falou que a descrição do commit ele era limitado até 100 caracteres, só que o corpo da mensagem pode ter infinitos parágrafos ali explicando, desde que estejam explicando de fato o commit. Os rodapés, como eu tinha mostrado, eles podem seguir várias linhas, assim, ter vários tokens, e eles podem ser seguidos por um separador de 2 pontos ou espaço. E aí, outra coisa legal é que, por exemplo, quando você usa tokens no rodapé, é interessante você colocar um hífen para diferenciar de outros aspectos do corpo do commit, por exemplo. Porque se você fizer um body muito grande, pode ser que o rodapé não fique tão explícito, né? E aí as palavras especiais no rodapé que já vão fechar as issues ou pull request seriam fix, fixes, fixed, close, closes, closed, resolve, resolved, resolved. E agora, quando você só quer referenciar sem fechar, você usa o C ou o refs. Também você pode usar o rodapé para construir um workflow com tokens específicos, ou então você pode gerar esses change logs a partir disso e tudo mais. E aqui tem esse exemplo que eu falei, né, que você consegue colocar várias coisas no rodapé. Vamos agora analisar outros aspectos que talvez possam ter ficado aí como dúvidas, né? Você não precisa limitar o tipo de commit que você faz nos tipos fornecidos pelo Conventional Commits, né? Não é o interesse deles. Também não existe uma coisa que fala, você só deve fazer em inglês. Se for em português, se a equipe usar em português, se o projeto, o produto de vocês for
para brasileiros, né? Não faz sentido nenhum mesmo você fazer tudo em inglês. Existe também essa questão, eu vou colocar maiúsculo ou minúsculo. Desde que você seja consistente, você vai escolher um e vai seguir aquilo, entendeu? Então fica a critério também de vocês. Particularmente eu uso tudo minúsculo. Outra coisa que é muito interessante é que nem todos os colaboradores precisam usar a especificação do Conventional Commits. Porque se tiver um workflow que usa o Squash, então as pessoas que são, tipo, moderadoras, elas podem fazer essa mudança, sabe? Tipo assim, essa adequação aos conventional commits depois do pull request, mas antes de fazer o merge, por exemplo. Então tem essa camada de cuidado, assim, E aqui estão as referências, né, de tudo que eu coloquei ali. Tem algumas ferramentas, que nem desse repositório no GitHub, que só deixa fazer o commit se tiver ali seguindo os conventional commits, então é como se fosse um formatador mesmo, e é bastante bacana. Eu recomendo muito utilizar, isso é uma coisa que eu tô começando a fazer e eu tô adorando, sério. No comecinho costuma ser chato, mas no futuro, assim, você vê que realmente, tipo, ajuda muito você a entender o fluxo de coisas que estão acontecendo no projeto.